Saudações, nobres senhores. Estamos aqui pela disciplina de Direito Constitucional e Direitos Fundamentais. Estamos na terceira semana, estamos no terceiro estudo dirigido, primeira semana, segunda aula da semana. Como a carga horária de vocês é grande, eu tenho que dar 2 aulas assíncronas e uma aula síncrona, ok? Vou continuar de onde eu parei. Na aula passada estávamos falando sobre igualdade. Falamos sobre a igualdade formal, também conhecida como igualdade civil. Depois vocês vão entender o porquê que ela é conhecida como igualdade civil. Igualdade jurídica, igualdade perante a lei. Significa basicamente que devemos dar tratamento isonômico ou igual a pessoas que se encontram em uma mesma categoria. Não há violação a esse princípio, caso se trate de pessoas que se encontrem em categorias diferentes de forma diferente. Logo, igualdade é tratar de forma igual os iguais e de forma desigual os desiguais à medida desta desigualdade. Isso é importante. Não, Bruno, eu não concordo. Veja, nós precisamos aprender quais são as decisões do Supremo relativas ao assunto. Daí gera um norte para que nós possamos entender este princípio. O Supremo entendeu, por exemplo, que a Lei Maria da Penha ela não viola a igualdade ao tratar a mulher de forma diferente do homem. Ela entendeu, o Supremo já entendeu em tempos anteriores, no Código Antigo, que conceder prerrogativa de foro ou foro especial para a mulher em algumas ações também não violava a Constituição. Que diferenciar cargos públicos em virtude de alguma peculiaridade da atividade a ser exercida também não viola a igualdade. A mulher aposenta menos, com menos tempo de trabalho. A licença maternidade, por razões óbvias, é muito maior do que a do homem. E por aí vai. O tratamento dado ao imposto de renda, por exemplo, há pessoas que não pagam nada, há pessoas que pagam pouco, pagam médio, pagam muito imposto de renda. Mas está violando a igualdade? Por que um vai pagar uma alíquota maior do que o outro? Não, eles estão em categorias diferentes, não tem problema. Agora, e a igualdade material? Aqui tem que prestar mais atenção, tem que estudar mais. Ele é mais complicadinho de entender. A igualdade material, ela é conhecida também como igualdade real, ou igualdade fática, ou igualdade perante os bens da vida. É a mesma coisa. Vejam, não é igualdade perante a lei conforme a anterior, é diferente. Igualdade material exige atuações positivas do Estado, a fim de promover a igualização dos desiguais, por meio de concessão de direitos sociais substanciais. Nós estamos ainda no capítulo dos direitos individuais, mas o próximo capítulo a ser estudado é o capítulo dos direitos sociais. São vários direitos sociais. Se os senhores forem lá no artigo 6º, os senhores irão verificar quais são os direitos sociais. São eles, né? Segurança, educação, moradia, transporte, lazer e vários outros. Estão ali todos regulamentados no caput do artigo 6º. Vejam, na igualdade formal, o Estado ele tem uma posição negativa. Como assim negativa? Ele não faz nada. Basta que ele não trate de forma diferente pessoas que se encontram em uma mesma situação, em uma mesma categoria. Ou seja, ele deve não agir para conservar o direito. Como assim não agir? O Estado, quando faz a lei, ou quando ele aplica a lei, ele deve ter em consideração a igualdade jurídica. Ele não pode te tratar de modo desigual, é isso. Se ele não te tratar de modo desigual, ou seja, se ele estiver se omitindo em te tratar de modo desigual, ele já está garantindo o direito. Então a posição do Estado na igualdade formal é uma posição negativa. Basta que ele não faça nada.
para te tratar de forma diferente. Ponto. Na igualdade material é o contrário. O Estado te dá alguma coisa. Por isso que no conceito aqui eu disse, né? São atuações positivas do Estado. O Estado faz alguma coisa. E que o que fazer é esse? O que o Estado faz? Ele te concede alguns direitos sociais. Todos os direitos? Para todos? Não. Só para quem precisa. Então, quando o Estado te concede educação, ele está te dando educação. E isso ele está trazendo igualdade. Porque quem tem condições, por exemplo, paga uma escola boa. Ok. O Estado tem que te dar educação para você igualar quem tem condição de pagar. Saúde. Mesma coisa. Quem tem condição paga um plano de saúde bom. Quem não tem vai pelo SUS. Mas o SUS vai tentar fornecer a saúde para tentar igualar essa relação. E isso vale para a moradia, para o transporte, para o lazer, para uma série de coisas que estão elencadas no artigo 6º da Constituição. Tenham curiosidade, leiam, memorizem, tá? Pegadinha do artigo 6º, será estudado mais à frente. Fala lá, assistência aos desamparados. Não é assistência aos desempregados, é diferente, tá? Pegadinha recorrente em concurso. Assistência aos desamparados e não aos desempregados. Bom, sendo assim, acredito que tenha ficado claro a noção da igualdade material. Enquanto a igualdade formal ela é negativa, a igualdade material ela é positiva. Significa que o Estado faz, o Estado concede, o Estado age de forma positiva para lhe proporcionar algum bem da vida. E bem esses relacionados com os direitos sociais do artigo 6º. É totalmente diferente. Olha que interessante. Estudaremos em breve também as gerações de direito. Tem direito de primeira geração, tem direito de segunda e direito de terceira, quarta. O da primeira geração são os direitos relacionados a liberdades. Na primeira geração, o indivíduo se protege do Estado, ele tem medo do Estado. Os direitos de primeira geração são direitos para proteger o indivíduo do Estado. Aqui o Estado age sempre de forma negativa. Por quê? Porque ele deve não fazer alguma coisa para não violar um direito seu. Já nos direitos de segunda geração, que são os direitos sociais, aqui o indivíduo não se protege mais do Estado. Aqui é o contrário, é o próprio Estado que age para garantir a estes indivíduos o pleno acesso aos direitos sociais. Mas isso também é coisa para ser discutida com muita calma, ok? Nesse momento, não. Só quero que vocês entendam que a igualdade formal ela está na primeira geração de direitos, relacionada com a liberdade. A igualdade material, que é a igualdade da segunda geração. Sabe aquele lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade, fraternidade? Aquilo meio que foi uma previsão, foi uma profecia do que ia acontecer com o direito. Então os primeiros direitos conquistados no âmbito do plano constitucional foram os direitos de primeira geração, que são os direitos em que o cidadão se protege do Estado, portanto direitos de defesa, também conhecido como direitos civis. Já a segunda geração não são direitos de defesa. Aqui o Estado deve agir para te conceder algum direito. E a igualdade daquele lema, liberdade, igualdade, fraternidade, a palavra igualdade da segunda geração é a igualdade material e não a formal. É por isso que a igualdade formal ela é conhecida como igualdade civil. Porque os direitos de primeira geração são direitos civis, certo? Entendam isso. Eu vou explicar isso melhor, tá? Essas gerações de direito. E vou mandar material, vou gravar aula, fiquem tranquilos. Em relação, então, à segunda geração, que é a igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade, a igualdade deste lema da Revolução Francesa, que representa a segunda geração de direitos, é a igualdade material. A igualdade formal ela está relacionada mais à liberdade, à proteção contra o Estado do que qualquer outra coisa, certo?
Dentro deste tema, temos uma polêmica aí que é a justiça de Aristóteles, também conhecida como critério equitativo ou critério de justiça equitativa, que é aquela questão de tratar de forma desigual os desiguais. Mas Bruno, isso é da primeira geração, ou seja, igualdade formal, ou é da segunda geração, igualdade material? Vejam, eu entendo que é da primeira geração, porque na segunda geração o Estado ele age de forma positiva, ele te dá alguma coisa. No critério equitativo o Estado não está te dando nada, ele só está tratando diferente pessoas diferentes para garantir a equidade no caso concreto. Bom, prosseguindo mais, aí só que tem divergência na doutrina, tá? Eu prefiro entender que o critério de justiça equitativa de Aristóteles ele está na primeira geração, ou seja, na igualdade formal, igualdade civil, igualdade jurídica, igualdade perante a lei, tudo a mesma coisa. Prosseguindo no tema, nós temos a questão das cotas. O tema cota é conhecido também como, né, uma discriminação positiva. Como assim? Você trata diferente, você concede alguma coisa para alguém e não concede para outro. O tratamento aqui é bem diferente, é um tema extremamente polêmico, extremamente melindroso, extremamente difícil de ser, vamos dizer assim, ministrado, estudado, lecionado, porque envolve paixões, está relacionado com o conceito que cada um tem para si de justiça. Vejam, quando há esses desacordos morais razoáveis no direito, quando um tema é muito polêmico, quando você olha para os dois lados e você vê razão nos argumentos dos dois lados, o que eu gosto de fazer? Eu seleciono ao longo dos meus estudos os argumentos contrários e os argumentos favoráveis e faço uma lista, sem tentar defender alguma coisa com muita paixão, com muito excesso, com muita garra. Não, calma. São muitos desacordos morais razoáveis no direito. Os senhores estão há pouco tempo no curso e já foram apresentados a vários deles, coisas que talvez os senhores nunca tivessem pensado antes. E estudando, lendo, conhecendo a opinião de várias pessoas estudiosas do tema, nós conhecemos argumentos, conhecemos razões que nós nunca tínhamos pensado antes. Para eu não gastar muita energia mental com isso, porque isso cansa, isso suga, calma, eu tento estudar como se fosse um cientista, um observador distante. Aí eu elenco todos os argumentos favoráveis, elenco os contra. Se tiver algum contra-argumento, um questionando um argumento do outro, gosto de anotar também. E tô com um tema bom na minha cabeça. Se cair numa prova oral, eu sei falar sobre isso. Se cair numa prova dissertativa, eu sei escrever sobre isso. Se cair numa prova de múltipla escolha, eu consigo ali administrar a questão e acertar. Ok? Então esse tema de sistema de cotas eu vou deixar para nossa aula síncrona, para a gente pegar fogo lá, beleza? Claro que de forma respeitosa, né? Então já aconselho que os senhores leiam a minha apostila, que é muito limitada. Existem inúmeros e inúmeros e inúmeros outros estudos com muitos argumentos não trazidos por mim na minha apostila. Então eu quero que vocês estudem para nossa aula síncrona de quarta-feira, que nós falaremos sobre a questão de cotas. É um tema muito interessante, muito bacana de ser estudado, ok, pessoal? Bons estudos para vocês!